Nós lemos aqui no Evangelho de São João, capítulo 4, e o versículo 21 ao 24, a qual diz: Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que agora, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Sobre o conceito de adoração, não vou entrar na questão da etimologia da palavra, o que significa a palavra adoração em si, mas vou entrar no conceito bíblico que diz sobre adoração e sobre o lugar de adoração. Como eu falei no princípio, nós vamos estudar sobre adoração e sobre adoração na igreja. Mas temos que entender o que é o Novo Testamento, a adoração no Novo Testamento e a prestação de culto no Antigo Testamento. Muitas pessoas têm também pegado algumas coisas do judaísmo e têm aplicado para a igreja. Temos que definir e fazer uma clara explicação sobre a diferença entre o judaísmo e a igreja. O que é o judaísmo e a igreja. Judaísmo e igreja não se mistura. Temos que entender que judaísmo e igreja, eles não se misturam. Quantas denominações aqui no Brasil e em outros países têm usado de coisas da prática do Velho Testamento e práticas como se fosse praticando o Antigo Testamento, na Antiga Aliança, dentro da igreja, dizendo que é a igreja de Cristo. Por exemplo, uma das coisas que nós devemos notar sobre a adoração e o lugar do culto e também sobre a adoração na igreja, como é um assunto muito extenso, eu vou sintetizar para vós outro, para que todos nós que estamos aqui nesta noite possamos entender um pouco, certo? Um pouco, e nós vamos continuar estudando sobre o que significa a adoração e também o que significa onde devemos adorar e em qual local devemos se reunir, ou seja, local para adoração. Mas eu quero frisar nesta noite sobre a adoração, que está correlacionado com a adoração, e sobre o lugar, a igreja, sobre um assunto muito importante que pessoas e pastores evangélicos, muitos pastores não têm atentado para isto, a saber, o altar. Muitas pessoas têm usado de falta de entendimento ou têm fingido que não tem entendimento sobre esse assunto e falado coisa que não tem conexão no Novo Testamento, na igreja primitiva, não tem nada a ver. Por exemplo, o altar. Quando se fala de altar, muitas pessoas têm na mente, inclusive alguns crentes mal informados, que não têm conhecimento bíblico, acaba errando por não ter conhecimento da Escritura, e os pastores que têm, entre aspas, conhecimento bíblico, acaba não aplicando aquilo que está escrito no Novo Testamento e fala heresia, e o povo acaba repetindo, e aí vira o quê? O chavão de tradição religiosa, como tem dentro da igreja evangélica hoje no Brasil. Quando se fala de altar, muitas pessoas não sabem o significado do que significa altar no Novo Testamento. E na verdade se tem essa frase, se tem no Novo Testamento o altar em si. Muitas pessoas têm em mente. Vamos ler aqui uma passagem da Escritura, no livro de Mateus, capítulo 22, e o versículo 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errai, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Então, muitas pessoas têm errado por não conhecer a Bíblia Sagrada, não conhecer a Escritura Sagrada. E o engano vem por falta do conhecimento, muitas vezes. E muitos pastores
no lugar de aplicar aquilo que aprenderam dentro da Escritura, eles preferem seguir as tradições que eles receberam dos seus antepassados e é totalmente herético, ou seja, é heresia. Por exemplo, quando se fala de altar, muitos crentes, muitas pessoas vão pensar que esse lugar aqui, que eu estou batendo a mão, se chama altar. Esse lugar que eu estou aqui em cima se chama altar. Mas, na verdade, biblicamente falando, não tem nada a ver com altar quando se lê à luz do Antigo Testamento. Altar no Antigo Testamento era um lugar de sacrifício, onde sacrificava as suas vítimas sobre ali o altar, que muitas vezes era denominado como holocausto, né? O altar. E quando se fala de altar no Novo Testamento, eu te pergunto, aonde fala de altar na igreja primitiva em Atos dos Apóstolos? Aonde está escrito, né? É uma pergunta que você deveria fazer para o pastor da sua denominação. Pastor, aonde está escrito que os apóstolos pregavam e diziam, venha até o altar? Onde tem isso na Bíblia? Altar fala de sacrifício. E isso é coisa do Antigo Testamento que não foi ratificado, confirmado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. Muitas pessoas querem praticar coisas do Antigo Testamento, do velho, lá do judaísmo, e não querem atentar, por mais que leia a Bíblia, o Novo Testamento, eles não querem obedecer o que está no Novo Testamento. Quando lemos aqui o livro de Efésios, o capítulo 2 e versículo 20, diz assim, edificados, a igreja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Não adianta eu pregar uma palavra bonita e depois dizer, irmãos, vem aqui no altar. Aonde tem esse altar? Se você for ver o altar, estudar sobre altar, estude o que é altar. Despertamos, porque muitas pessoas dizem, não tem nada a ver, irmão, não tem nada a ver. Pode, e tem sim a ver, porque é uma heresia. Não tem isso no Novo Testamento. Coisa simples e mínima, que muitas pessoas não percebem porque acham, tem aquele ditado, Maria vai com as outras. Então, no lugar de ler a Bíblia, a palavra de Deus, vai pela cabeça dos outros, igual o piolho. Ou igual o papagaio, repete o que os outros dizem e não vê o que está escrito na Bíblia. Isto é uma vergonha para nós, evangélico. Eu já participei de cultuação a Deus, né? Porque o culto, as pessoas se ajuntam ali, cultuam ao Senhor Jesus, mas muitas pessoas, no final, a pessoa diz assim, olha, irmão, vem no altar. E muitos dizem, temos que estar com a vida no altar. Aonde tem isso no Novo Testamento? Queremos viver o Antigo Testamento? Queremos voltar às práticas do Antigo Testamento? Aqui se chama púlpito, né? Púlpito, frente ao público. Isso é o púlpito. Não é altar. E quando diz, está com a vida no altar, irmão, dobra o joelho diante do altar, busca a Deus diante do altar. Altar é o sacrifício, vamos sacrificar no altar? Como assim? Tem uma denominação que diz, traga sua oferta até o altar, traga o seu dízimo até o altar, é o altar para lá, o altar para cá. Aonde você vai sacrificar? Vamos ler aqui uma passagem da Escritura, no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, o capítulo 19, vamos para o capítulo 22. Capítulo 22 diz assim, capítulo 22, versículo 5. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Diz assim, versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e fedeu lenço para o holocausto. Levou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Holocausto, fala de quê? De sacrifício. Sacrifica onde? No altar. É que eles faziam. Vamos aqui para o versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-no sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo, o cortelo na sua mão e foram
ambos juntos. Vamos aqui para o versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Então o altar está relacionado com sacrifício, e não tem nada a ver de altar no Novo Testamento. Inclusive, dentro das igrejas evangélicas, o púlpito chamado de altar. Quer dizer que vai matar a pessoa lá, vai sacrificar a pessoa lá em cima? Não tem isso no Novo Testamento. Não tem isto. E eu desafio a qualquer pessoa a provar o contrário no Novo Testamento. Nós, a igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Como diz Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, e o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então vemos aqui que os discípulos, os primeiros cristãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. A igreja está fundamentada, como diz em Efésios, sobre o fundamento dos apóstolos, a qual principal pedra é Cristo. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Sendo e vendo o que está acontecendo hoje nas denominações, me despertei a fazer um estudo, análise sobre essa questão sobre altar. Realmente, quando lemos na Bíblia, não tem nada a ver, amados irmãos e irmãs, não tem nada a ver, querido amigo e amiga, não tem nada a ver altar, o púlpito com altar. A Bíblia fala assim de púlpito. Vamos ler no livro de Neemias, ler aqui no livro de Neemias, o capítulo 8 e o versículo 4, diz assim: E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Versículo 5. Qual é a finalidade do púlpito? E abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abriu-lhe ele. Todo o povo se pôs em pé. Então vemos aqui que a finalidade do púlpito é para erguer um pouco, a posição que o ministro está, para anunciar, para pregar a palavra de Deus. Livro de 1 a Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Anunciar as Escrituras Sagradas. Então, púlpito. E o altar e o púlpito não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Discernimos e falamos de acordo com o que diz a Escritura Sagrada, certo? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Falar segundo as Escrituras Sagradas. Inclusive quando se trata de cultuar a Deus. Que nós prestamos um culto, não um culto falso. Não a cultuação para agradar os homens, seres humanos, tradições religiosas. Não, para agradar ao Pai, porque o Pai está procurando os que adorem a Ele em espírito e em verdade. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então vemos aqui pela Escritura Sagrada sobre a adoração, e um dos itens que é utilizado é coisa do Antigo Testamento, do judaísmo, que estava sobre a Antiga Aliança. Eles colocam da mesma forma, os pastores, os líderes religiosos colocam do mesmo jeito, como se estivesse vivendo no Antigo Testamento, misturando judaísmo com a igreja, que não pode misturar uma coisa com outra. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32.
portai-vos de modo que não deis escândalos, ou seja, não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Aqui está o que? Judeus, gregos e a igreja de Deus. Então, judeus com o judaísmo, com a lei de Moisés, e a igreja, debaixo da graça. Debaixo da graça, como diz aqui o livro de Romanos, o capítulo 6 e o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então não pode misturar uma coisa com a outra. Temos que ter o discernimento. Ok? E que cada um de nós, cada momento, cada dia, nós possa aprender pela palavra de Deus como nós se portar, como nós manejar a palavra de Deus e também como nós, cada dia, observarmos, de acordo com a Escritura, o que os pastores falam, né? Porque tem surgido muitas heresias, muitas coisas que não estão na Bíblia, as pessoas vão e colocam dentro das denominações, coloca para poder entreter o povo. Aquela mensagem, a mensagem da cruz, a adoração verdadeira, eles não querem mais. É adoração de aparência, shows, coreografias, para poder agradar o público, para poder agradar o povo. E não procuram pesquisar, examinar na Escritura se isto agrada a Deus, se está nos padrões da doutrina apostólica. Não. O que importa para muitas pessoas, inclusive para pastores, não é a verdadeira adoração. O que importa para muitas pessoas e muitos pastores não é a adoração verdadeira. Não se engane, meus irmãos. Não é a adoração verdadeira que muito se importa. Ele se importa em número de pessoas dentro de um local, 4 paredes, feito de tijolos, para adorar, segundo eles, a Deus. Quando Jesus falou para a mulher samaritana, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, está dizendo o quê? Não está limitada a adoração no Novo Testamento a 4 paredes. A igreja não é a 4 paredes, o templo feito pela mão dos homens. Se nós lermos o Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, vamos encontrar claramente o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e o versículo 47 e 48. O discurso de Estevão. E Salomão lhes edificou casa, mas o Altíssimo não mora, não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Eu pergunto para você, será que Deus poderia morar dentro de pedra, dentro de um edifício feito de pedra? Não, a Bíblia diz que Deus não habita, que está dizendo que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Está na Escritura, está na Bíblia. Mas os falsos pastores, os falsos mestres, eles não estão preocupados com isto. Então a verdadeira adoração não está restrita a um lugar em si. A verdadeira adoração está restrita ao verdadeiro adorador. Aonde haver um adorador verdadeiro, aí o Pai procura ele e assim recebe a sua adoração. Porque existe a adoração falsa. Se existe a verdadeira, obviamente, logicamente, existe a falsa, que é conhecido na Bíblia, Marcos capítulo 7, como a adoração de lábios, de boca. Livro de Marcos capítulo 7, e o versículo 6. E ele respondendo disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. É em vão nós querer adorar a Deus com preceitos e mandamentos humanos, tradições que muitas vezes é heresia. Essa adoração Deus não recebe, é uma adoração em vão. Por isso que nós temos que ter o discernimento e de acordo com a Escritura, livro de 1 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 6. Aqui está o padrão para todos os cristãos. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Não ir além, não ultrapassar o que está escrito, senão vai haver contenda e coisas que não convém ao servo de Deus. Certo, meus irmãos? Não está restrito à igreja, a adoração a lugar no Novo Testamento.
nós estamos vivendo mais na época sobre a antiga aliança. Nós estamos vivendo agora sobre o Novo Testamento, o novo pacto que Deus estabeleceu com o ser humano através do seu Filho. Livro de Mateus, o capítulo 26 e o versículo 28. Porque este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos pecados. E muitos têm anulado, contradizendo as palavras do Senhor Jesus, acrescentando as palavras do Senhor Jesus. Jesus está falando, o novo pacto, estamos aqui sobre o novo pacto. Não precisamos mais estar restrito a um lugar para adoração. Nós se reunimos aqui como irmãos para adorar a Deus. Podemos se reunir aqui na denominação, podemos se reunir em casa. Reunimos aqui, por quê? Porque aqui todo mundo vai ter um tempo disponível, cada pessoa para vir e adorar a Deus, como fazer também os apóstolos no Novo Testamento, capítulo 2, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam o quê? Juntos, e tinham tudo em comum. Eles ficavam no templo, ficavam nas casas, ficavam no templo. Livro de Lucas, o capítulo 24, versículo 53. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Podem louvar a Deus, bendizer a Deus no templo. Mas também eles não estavam restritos a isto, porque eles receberam o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Receberam o mandamento do Senhor Jesus. Quando lemos também na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, nós vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, melhor dizendo, e o versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessava de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Então o ensinamento pode estar tanto no templo como nas casas. Então lemos na Escritura Sagrada, se nós for obedecer a Bíblia, nós vamos ver que muitas coisas que pessoas estão praticando não vai conseguir se sustentar. Não vai ter sustentáculo para poder continuar subsistindo. Como diz uma certa frase, se as denominações abrirem as suas Bíblias em cima dos púlpitos, não altar, em cima dos púlpitos, muitas denominações iriam fechar. Porque muitos estão vivendo uma vida antibíblica, anti-Novo Testamento, antibíblica, certo? Então que Deus possa iluminar a mente de vocês, a minha mente, a nossa mente, e abrir nosso entendimento para entender as Escrituras. Entender a Escritura é fundamental para um servo de Deus, para uma serva de Deus, para um líder religioso. É fundamental entender as Escrituras. Livro de Lucas capítulo 24, versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Compreender as Escrituras é de suma importância, você compreender a Bíblia Sagrada, certo? Compreenda a Escritura Sagrada e com certeza você vai ser mais difícil de ser enganado com tanta heresia que tem hoje no meio da igreja. Verdadeira adoração na igreja de Cristo não está restrito a lugar. Igreja não é as quatro paredes, e sim o povo. Eu tenho, se vocês, ou pessoas que não, ou seja, quer saber mais sobre a igreja, sobre os detalhes sobre a igreja, eu tenho estudo no canal no YouTube, e você pode pesquisar, estudo sobre escatologia, e você vai ver a época da igreja, ele vai estar detalhado um pouco mais sobre o que é a igreja, e etc. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Deus possa iluminar nossa mente no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Algum de vós tem algumas dúvidas? Alguma coisa vocês querem compartilhar? Tem dúvida? Se tiver dúvida, chegou a hora de fazer suas dúvidas e com certeza, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia com certeza estará te respondendo. Tem algum de vós que tem alguma dúvida, quer tirar? Tem?
Deus abençoe.